Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa dos santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, que são celebrados no atual calendário neste único dia. No calendário antigo, hoje era apenas a festa de São Miguel e a festa de São Gabriel era no dia 24 de março e a de São Rafael no dia 24 de outubro. Celebrando-se outra festa, esta na aparição de São Miguel no alto do Monte Gargano, no dia 8 de maio. A igreja quis unificar toda a celebração dos santos arcanjos numa só data. E o que significa celebrar a festa dos santos arcanjos? Especialmente num contexto em que a divina providência está fazendo a devoção aos santos anjos crescer entre o povo de Deus. Bom, em primeiro lugar, significa encontrar o equilíbrio na criação. Por quê? Ora, desde a Idade Moderna, o homem foi infectado por uma mentalidade mecanicista, racionalista, naturalista. Ou seja, parece que a única coisa que existe é o mundo material e controlável. E de algum modo isso entrou em nossa alma. Então, todos temos dificuldade em imaginar um mundo sobrenatural, ou um mundo no qual existem forças que não são tangíveis. Para nós, a única força que existe é a força que se pode medir. As únicas coisas que têm importância são aquelas que se podem tocar, especialmente aquelas que se podem comprar. Nós, pela mentalidade racionalista, tendemos a desdenhar de tudo aquilo que escapa à nossa capacidade de definição. E, portanto, o mundo pode ser visto como um conjunto de forças que interagem dentro de leis muito estabelecidas, em que tudo está muito controlado, muito visto, muito estudado, muito observado, e isso nos leva justamente a domesticar a realidade. É o que faz o homem moderno se servir do mundo de maneira exploratória, porque nós somos educados numa mentalidade em que o mundo é isso aqui. É aquilo que a gente pode tocar. E nós não nos damos conta de que isso é muito tosco. Já os filósofos antigos, mesmo fora da divina revelação, tinham entendido algo que parece bastante evidente. Assim como nós temos entes que são apenas materiais, como os minerais, e nós temos entes que são materiais e espirituais ao mesmo tempo, então nós temos as plantas, os animais, sobretudo o ser humano, é conveniente entender que existem seres que são só espirituais, que não são materiais, abaixo de Deus, causa suprema. E estes seres espirituais são aqueles que são chamados na Sagrada Escritura de anjos. É claro que
a fé nos santos anjos foi se desdobrando ao longo da divina revelação. Nós temos lá nos escritos mais antigos do Velho Testamento algumas menções muito fugazes, quase que misteriosas, dessas personalidades angélicas. Mas, sobretudo depois do exílio da Babilônia, os escritos proféticos mais ou menos daquele período, então a presença angélica começa a, digamos, despontar por todos os lados. Isso nós vemos, por exemplo, nas profecias de Daniel, de Ezequiel, sobretudo, mas também na profecia de Isaías, há uma menção clara aos serafins, aos querubins. E quando nós chegamos no Novo Testamento, algumas menções, inclusive algumas delas aparecem na boca do próprio Cristo, segundo os evangelistas, nas cartas de São Paulo, que falam dos seres angélicos, das hierarquias angélicas, até que no livro do Apocalipse nós temos como que uma invasão dos santos anjos por todos os lados. São esses seres espirituais que fazem com que a nossa percepção da criação se torne equilibrada. Ou seja, nós temos entes tão somente materiais, entes que são materiais e espirituais, e entes que são tão somente espirituais. Ora, a fé nos santos anjos também nos liberta desta ideia profundamente presunçosa que nós temos do céu. Por quê? Diferentemente do que dizem alguns teólogos, para os quais o céu parece mais um consultório de dentistas do que qualquer outra coisa, uma espécie de estado gélido, indiferente, frio. Nas Sagradas Escrituras, o céu nos é apresentado com contornos absolutamente vivos, com cores, com presenças que nós não conseguimos discernir, anjos que têm 4 asas, que têm aspecto animal, aspecto humano, aspecto de aves, com olhos por dentro, por fora, como rodas de fogo, como entes de natureza gigantesca, como oceanos flamejantes. Basta ler os escritos proféticos e ler o livro do Apocalipse para perceber aquilo que diz São Paulo: nem um olho viu, nem um ouvido ouviu aquilo que Deus preparou àqueles que o amam. Ou seja, o céu será uma surpresa absolutamente avassaladora, cheia de cores, de encanto, de brilho, de preciosidade, de riqueza. Isso resplandece na multiplicidade dos santos anjos. Em termos uma visão destes seres muito mais rica e muito mais diversificada do que se nos aparece. Por exemplo, São João, no livro do Apocalipse, fala de um santo anjo que apareceu-lhe, ao qual ele quase adorou como se fosse um deus. Tão grande era a sua imensidão. Ou seja, como isso difere desses entes esquisitos que aparecem nessas lojas esotéricas, nestes menininhos gorduchos que são colocados nas prateleiras de alguns lugares. Não, os santos anjos nos aparecem não apenas com toda a variedade, mas com todo o brilho, glória, graça. A fé nos santos anjos também nos estimula
a uma vida verdadeiramente espiritual. Ou seja, assim como eles são espíritos puros, e nós não, nós, porém, somos chamados a ser homens espirituais. Homens que buscam as coisas celestes. Homens que vivem na ânsia de Deus, querendo se desprender de tudo aquilo que é demasiadamente terreno, sensível, para que possamos subir pelo desejo à contemplação das realidades celestes. Como nós temos dificuldade de fazer isso? O homem antigo, o homem da Idade Média, o homem pré-moderno, digamos assim, tinha uma imaginação muito mais viva e muito mais facilmente projetada para aquilo que é espiritual. Dependia menos do estímulo dos sentidos e mais do estímulo que nos vem pela palavra da fé. A fé nos santos anjos nos faz como que abrir uma janela na nossa percepção, para entendermos que o cosmos é muito mais rico do que parece à primeira vista, e de que entre nós e Deus existe uma multidão de seres espirituais que nos impulsionam a ser mais espirituais exatamente como eles. Ou seja, entregues aos braços da fé e totalmente abertos àquilo que nos vem de Deus. Obviamente, a igreja celebra os santos anjos para que nós entendamos que eles são nossos grandes auxiliares nesta vida que é uma luta. Como ouvíamos agora no versículo do Aleluia, Sancta Michael Arcangelo defende-nos in prelio, ut non pereamus in tremendo iudicio. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no tremendo juízo. Ou seja, a igreja nos faz invocar os santos anjos como companheiros de combate. Ou seja, nesta batalha que é a vida, batalha em que São Pedro nos diz que nós temos que ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda a nosso derredor como um leão furioso que procura a quem tragar. Nós não estamos sozinhos. Nós temos efetivamente a assistência dos santos anjos. E precisamos recorrer, nos confiar, precisamos ser conscientes da sua missão entre nós. Não, a fé da igreja nos santos anjos não é uma mitologia. Não é apenas, digamos assim, uma espécie de folclore que nós mantemos ao redor do Evangelho. Nosso Senhor diz a Natanael: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, fazendo referências à escada de Jacó. Quando o Santo Patriarca, depois de uma noite de fuga, para em um determinado lugar e ali dorme e vê essa escada angélica que sobe até Deus. O que o nosso Senhor está nos mostrando nesse versículo é que, de fato, a centralidade dele não ofusca a missão dos santos anjos. Pelo contrário, a reforça, a potencializa e a habilita. Pois, como nos diz o livro do Apocalipse, descrevendo a batalha no céu de São Miguel com os anjos rebeldes, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro.
e pela palavra do seu próprio testemunho. Ou seja, a redenção de Jesus Cristo torna-se como que a arma, um instrumento nessa grande luta espiritual que nós travamos em companhia de nossos irmãos, os santos anjos. Peçamos ao nosso Senhor, queridos irmãos, que nós sejamos guardados, defendidos, mas que, sobretudo, em nosso coração cresça uma verdadeira devoção angélica, muito diferente de todo esse esoterismo que está em voga hoje em dia, que está baseada nas Sagradas Escrituras, na fé da Igreja, que ilumina a nossa razão e nos faz entender a grande ordem, a grande harmonia, o grande equilíbrio que há em todo o universo. Cosmos é povoado não apenas por aquilo que nós vemos, mas por essas criaturas maravilhosas que nos assistem e que atuam sempre em nosso favor.